Vocês estão bem? É uma luz aqui que está me encandeando. Hoje de manhã eu comecei essa palavra, dias de lutas e dias de glória. Não consegui terminar. Eu acho que agora à noite eu consigo terminar os 2 últimos tópicos. E eu creio que Deus vai abençoar a tua vida em nome de Jesus. Amém? Vocês estão bem? Tem alguém que estava aqui de manhã? Benção. Os levitas, os intercessores e alguns pastores. Que benção. Então, quero falar sobre a vida de Paulo, o naufrágio que ele passou. Jesus nunca nos enganou, né? Ele disse que no mundo nós íamos ter aflições, nós iríamos ser perseguidos, íamos passar por angústias, mas ele disse que nós deveríamos ter paz nele. Tenham paz em mim, confie em mim, porque como eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Quem nunca passou por uma luta, quem nunca enfrentou dificuldades, Paulo disse que por amor a Cristo nós somos entregues à morte todos os dias. Nós somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tem vencedores aqui? Deus criou o homem com uma capacidade de crescer, de se expandir, uma capacidade de dominar, de multiplicar, de governar. E a melhor ferramenta que Deus usa para que a gente desenvolva esse crescimento é a pressão. É quando nós somos espremidos, algo sai de dentro de nós. Esse algo precisa trazer crescimento. A palavra vencedor significa aquele que venceu a dor. Aquele que rompeu os limites, suportou a pressão. Jesus suportou a dor. A dor que ele carregou, Jesus suportou a pressão. Jesus suportou a dor dos nossos pecados, do pecado da humanidade que estava sobre ele naquela cruz. Ele venceu a rejeição, ele venceu toda a perseguição, a injustiça, os açoites, e tudo que Jesus venceu foi por amor de mim e de você. Algo maravilhoso e extraordinário esse amor de Deus sobre as nossas vidas. Antes de você conhecer Jesus, antes de você nascer, antes de você abandonar a tua vida de pecado, Jesus entregou a vida dele por amor de mim e de você. Que grande amor que ele tem. E tudo que Jesus venceu, através da vitória de Jesus na cruz, ele nos fez mais do que vencedores nele. E hoje eu quero falar sobre a vida de Paulo. Paulo foi esse homem de Deus, alguém que nós podemos aprender muito quando nós falamos sobre dias de lutas e dias de glória. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Atos 27, do 9 ao 15. Vai aparecer aí também. E esse texto fala que quando Paulo naufragou no navio, quando ele estava indo para Roma, como prisioneiro naquele navio. E a palavra de Deus diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado um tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida.
Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deveria partir dali para ver se podia chegar a Finícia e passar ali o inverno, visto ser o porto de Creta, que olha para o noroeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul. E pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Aquilão. O navio foi arrastado com violência e sem poder resistir ao vento, cessando a manobra, nos fomos deixando levar. Fecha os teus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer, porque estamos na tua casa. E eu creio, Senhor, que o Senhor já manifestou o teu poder nesta noite sobre a vida dos teus filhos. O Senhor já curou, já visitou o coração daqueles também que estão em casa nos assistindo, em nome de Jesus. Mas essa é a tua palavra, Senhor, que o Senhor toque mentes e corações, que o Senhor quebre as fortalezas, que toda voz contrária se cale, que eu diminua, que o Senhor cresça, Senhor, e que toda honra e que toda glória seja dada a Ti neste lugar, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós queremos Te louvar, Te agradecer por tudo e declarar a Tua bênção sobre as nossas vidas em nome de Jesus. E nós Te louvamos, Senhor, e nós também Te aplaudimos pela Tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, Paulo foi um homem de Deus marcado por muitas lutas, mas Paulo também viveu muitas glórias. Nesse texto ele estava indo para Roma como prisioneiro, e esse é o momento que o navio estava prestes a naufragar. Paulo já tinha naufragado outras vezes. Essa não era a primeira vez que Paulo estava passando por um naufrágio. Antes da glória que nós vivemos, e a glória nós podemos colocar como vitórias, vem as lutas, os desafios. Na verdade, eu não conheço ninguém que viveu vitórias, que viveu a glória do Senhor, sem antes ter passado por lutas e vencido essas lutas. Tem lutas que a gente não entende porque estamos passando, mas há algo maravilhoso de Deus para a nossa vida, quando a nossa vida está na mão do Senhor, quando o nosso coração está firmado no Senhor, quando estamos andando em santidade com o Senhor. Nada é por acaso. Os heróis da fé do Antigo Testamento viveram isso. Os pais da igreja também viveram. E nós também vivemos em nome de Jesus. As lutas nos fazem crescer. As lutas nos constituem, nos forjam. Aquilo que Paulo viveu, hoje nós olhamos para Paulo, para as histórias que Paulo escreveu e nós nos encorajamos com elas nos edificam. As lutas que nós estamos vivendo hoje e nós vamos vencer, vai edificar uma nova geração, vai edificar aquele que está do teu lado. Essa é a verdade da palavra de Deus sobre as nossas vidas. As lutas fazem parte de um processo. Dizem que entre uma montanha e outra existe um vale. E muitas vezes esse vale não é um vale verdejante, é um vale árido. Mas eu gosto muito da palavra do Salmo 84 que diz: mas aquele cuja força está no Senhor, passa pelo vale árido e faz dele um manancial de bênção. Essa é a diferença que nós carregamos. Nós podemos passar por um vale árido, de repente hoje você está passando por um vale árido, mas de acordo com aquilo que você carrega de Deus no teu coração, você pode transformar este lugar num lugar de bênção para a tua vida em nome de Jesus. Paulo
Hoje até brinquei com o pastor Daniel, ele não era uma boa companhia para fazer um cruzeiro. Hoje existem os cruzeiros e as pessoas às vezes me... Ô pastor, vamos fazer um cruzeiro junto, vai ser uma benção. Imagina Paulo convidando você para um passeio de barco, vamos fazer uma viagem de barco, de navio. E aí, pastor Marivaldo, imagina Paulo te convidando, vamos lá. E aí o Marivaldo pergunta para ele assim, ô Paulo, já viajou já? Mas às vezes que eu viajei no navio, o navio afundou, naufragou, mas não tem problema, a gente saiu ileso. Marivaldo ia dizer, não Paulo, vai sozinho, não quero viajar contigo não, tem alguma coisa. E Paulo era esse homem marcado pelo poder de Deus nas suas vidas, ao ponto de Paulo dizer assim, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Está lá em Gálatas 6,17. Quanto ao mais ninguém me moleste, quanto ao mais ninguém venha falar nada de mim, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho de Cristo. E quando Paulo vai falar dessas marcas, Paulo relata tudo aquilo que ele passou. Está lá em 2 Coríntios 11, 22 ao 33. Paulo diz assim, são hebreus, eu também. São israelitas, eu também. São da descendência de Abraão, eu também. São ministros de Cristo. Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais, em prisões, muito mais, em açoites, sem medidas, em perigo de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus, 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu fique indignado. Se tenho que me gloriar, vou me gloriar no que se diz a respeito da minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador, nomeado pelo rei Aretas, mandou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha e assim me livrei das mãos dele. Quando eu vejo esse texto, eu lembro do chamado de Paulo. Quando Paulo estava respirando a ameaça de morte e ele estava indo matar ou mandar matar cristãos. E aí ele tem um encontro com Jesus, aquela luz que cegou Paulo no meio do caminho e fez ele cair por terra. E aí ele foi levado para uma casa na rua direita. E de repente Deus aparece para Ananias e diz: Ananias, vai lá na rua direita e unge, ora por Saulo. Ele diz: Senhor, como eu vou fazer isso? Esse não é aquele que persegue os cristãos? Não é aquele que está perseguindo os teus filhos? Não vou não, você vai. E a palavra de Deus para Ananias foi: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome entre os gentios, os reis, aos filhos de Israel, e eu mesmo vou mostrá-lo quanto deve sofrer pelo meu nome. Sabe, Ananias, ele
não tinha ideia daquilo que Deus tinha colocado na vida de Paulo. Sabe o que acontece? Muitas vezes você não tem ideia daquilo que Deus colocou dentro de você. Você não tem ideia. As pessoas que estão ao teu redor não têm ideia. A tua família não tem ideia do que você carrega dentro de você. Paulo estava carregando dentro dele 13 livros do Novo Testamento. Paulo estava carregando dentro dele, antes mesmo dele nascer, Deus já tinha constituído ele apóstolo. Mas naquele momento ele era um homem marcado por suspirar, por desejar matar cristãos. E Deus diz para Ananias: vai lá, porque eu preciso extrair de dentro dele aquilo que eu coloquei. Meu amado, aquilo que Paulo escreveu na Bíblia é para sempre. Ninguém pode tirar nenhum tio, nenhuma vírgula daquilo que Paulo escreveu, porque foi a palavra de Deus. E o que Paulo viveu, Deus espremeu Paulo. É muito bom quando você é espremido por Deus. Quando você é espremido por pessoas, não. Mas quando você é espremido por Deus, Deus quer extrair de você aquilo que Ele colocou de tão maravilhoso. As lutas que Paulo passava, as lutas que Paulo viveu, ele escreveu a maioria delas, e ele relatou tudo aquilo que Deus fez, e a palavra de Deus que estava dentro dele, o seu testemunho. Ele carregava dentro dele a essência de Cristo, a partir do momento que ele teve um encontro com Deus. E a minha pergunta para você é hoje: quando você é espremido por Deus, o que sai de você? O que é que sai de mim e de você quando somos espremidos por Deus? E você pode dizer para mim assim: pastor, não me compare com Paulo. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu acho que eu não carrego nada de bom. Eu não carrego nada de tão importante como Paulo carregava dentro dele a palavra. 13 cartas do Novo Testamento. A palavra que chegou aos gentios, a palavra de Paulo que chegou a mim e a você. E aí o próprio Paulo escreve lá em 1 Coríntios 1:26, que diz assim: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Meu amado, Deus enxerga em você aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém enxerga, porque foi Ele que colocou dentro de você. O modo que Deus vai usar para tirar isso de dentro de você é com Ele e com você também. Eu sei o quanto Deus me espremeu e quanto Deus me espreme para tirar de mim aquilo que Ele colocou. Só eu sei. E quem está ao meu redor, a minha família, sabe. E muitas vezes as pessoas não têm nem noção. Eu não tenho nem noção daquilo que você passa diante das tuas lutas. Eu não tenho noção dos choros, das lágrimas que você derrama no teu secreto. Quando Deus está te espremendo para tirar algo de dentro de você tão poderoso. Eu não tenho essa noção. Mas eu quero te dizer que tem algo maravilhoso de Deus dentro de você.
É como uma azeitona que a gente espreme para tirar o azeite. Tem algo maravilhoso de Deus dentro de você. E muitas vezes Deus vai te espremer para sair aquilo que Ele colocou. E você precisa ter esse entendimento. Esse era o apóstolo Paulo. E o que eu aprendi com esse texto desse naufrágio, o qual Paulo estava passando para chegar em Roma. A primeira coisa que eu aprendi foi o carimbo de Deus. Deus carimbou o passaporte de Paulo para ir para Roma. Sabe, o carimbo de Deus é o envio dele. O carimbo de Deus é a nossa garantia. Meu amado, você não pode fazer nada sem o carimbo de Deus, sem a autorização de Deus, sem a palavra de Deus te enviando, garantindo aquilo que Ele mandou você fazer. Você não pode andar em uma direção, fazer algo sem que Deus te mande. Olha que coisa maravilhosa. Paulo não estava naquele navio porque ele queria. Ele estava naquele navio passando por aquele naufrágio porque Deus tinha enviado ele. E quando Deus envia, Deus garante. Atos 23:11 está ali. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Paulo estava preso em Jerusalém, os judeus estavam querendo matar. Deus aparece a ele e diz: oh, meu guerreiro, meu apóstolo, como é que Deus te chama? Meu filho, minha filha, minha Alininha, é assim que Ele te chama? E aí, pastor Miguel, meu anjo bonitão, como é que Deus te chama? Quando Ele fala com você e diz: chegou a hora, levanta, você vai sair daqui, você vai para Roma. E essa é a garantia. Paulo sabia que aquele naufrágio não ia matar ele, que aquela luta que ele estava enfrentando não ia matar ele. O navio poderia se quebrar todo, mas ele ia chegar em Roma, porque Deus disse que ele ia para Roma. Meu amado, se você tem o envio de Deus para fazer o que você está fazendo, está tudo bem com você. Se você tem o envio de Deus para ir onde você está indo, tenha certeza que você vai chegar onde Deus te mandou. As lutas não vão te impedir de chegar no destino. Mas, se você está fazendo, se você está indo sem a ordem dele, pare agora. Está na hora de você recalcular a rota. Está na hora de você parar e orar e ouvir a voz dele. Se você está fazendo aquilo que Deus não mandou você fazer, não, meu coração, eu senti, nosso coração é enganoso. Você precisa de uma palavra, de um carimbo de Deus. Foi Deus que carimbou o passaporte de Paulo. Roma, vá-se embora. Não faça o que Deus não mandou você fazer. Não vá para onde Deus não enviou você. O envio de Deus é a garantia de que Ele vai guardar, vai te proteger, vai garantir a tua jornada, vai estar contigo em todo momento da tua jornada. Meu amado, ter sucesso fazendo o que Deus não mandou é fracasso. Eu creio que você já ouviu essa frase. Ter sucesso fazendo o que Deus não te mandou é fracasso. Uma hora
a conta vai chegar. Porque Deus é aquele que, da mesma maneira que Ele envia, Ele também nos impede. Deus nos impede. Lá em Atos 16, do 6 ao 10, diz assim: e percorreram a região do Frígio, Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar. Pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. O Espírito Santo impediu de Paulo pregar. Chegando perto de Mísia, tentaram ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe rogava dizendo: passe a Macedônia, ajude-nos. Assim Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Pregar o Evangelho é errado? Não. Muitas vezes nós estamos fazendo algo certo, mas não é o que Deus mandou fazer. É muito bom quando a gente pode fazer algo e pede só para Deus abençoar. Hoje até dei um exemplo: você tem dinheiro para comprar um carro, você está com 200 mil aí na tua conta para comprar um carro. Você pode comprar muitos modelos de carro, não é verdade? E aí você ora e diz: Senhor, abençoa para que eu compre meu carro. Senhor, abençoa para que eu faça aquela viagem. Senhor, abençoa. É errado você comprar um carro? Não. É errado você querer viajar? Também não. Mas quando nós podemos fazer algo, nós não pedimos para Deus. Se é que é para fazer, se Deus quer que a gente faça, se Deus quer que a gente compre, não, a gente não pede. A gente diz: Senhor, me abençoa, porque eu posso. Eu já tenho dinheiro. E eu até falei, eu aprendi isso com o testemunho do pastor Pascoal. Um dia ele dizendo: eu queria comprar um carro, eu tinha o dinheiro para comprar o carro. E quando eu fui comprar o carro, resolvi dizer: Senhor, é para eu comprar um carro? Deus disse: não. Você não vai comprar um carro agora. E ele não comprou. E aconteceu uma situação que ele entendeu, porque Deus não disse para ele comprar o carro naquele momento. E ele só foi comprar o carro meses, eu acho que até anos depois. Meu amado, é muito bom quando nós podemos fazer algo e nós não perguntamos a Deus se é para fazer. Porque Davi queria construir o templo. É errado construir o templo para Deus? Não. É pecado construir o templo para Deus? Ei aí, pastor Marivaldo. Não. Mas Deus disse: Davi, você não vai construir o templo. Eu não quero que você construa o templo. Meu amado, o envio de Deus é a direção, é a palavra dele. Deus garante aquilo que ele manda você fazer. Quando você faz aquilo que Deus está mandando fazer, você vai ter sucesso na tua missão. Em segundo lugar, vou correr, porque tem 5 tópicos e hoje de manhã eu só falei 3. Deus não te abandona no meio da luta. Outra coisa que eu aprendi com esse naufrágio de Paulo: Deus não disse para Paulo: eu te vejo em Roma, Paulo. Não, Deus disse: eu vou contigo até Roma. Eu fico pensando nessa tempestade e eu me lembro de Jesus, quando estava indo para Gadara libertar aquele gadareno. Ele enfrentou uma tempestade. Paulo estava indo para Roma testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida, testemunhar a palavra de Deus. Atos 27, 21 diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé,
no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, a quem pertenço e quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, e tudo vai acontecer conforme me foi dito, porém é necessário que sejamos arrastados para uma ilha. O navio estava sendo sacudido, prestes a afundar, estava se quebrando todo, e de repente, Deus envia o seu anjo e aparece e visita Paulo e diz: Paulo, eu estou contigo. Meu amado, tem momentos na nossa luta que a gente acha que Deus não está conosco. O negócio é tão feio que não parece que Deus está conosco. Parece que Ele nos abandonou lá no meio. Paulo estava lá. O navio estava afundando. E de repente o anjo chega e diz: não preocupa não, Paulo. Eu sei que o mar não tem cabelo, mas você vai se salvar de alguma forma. Você vai segurar em alguma coisa. Mas você vai chegar em algum lugar. E eu acho que estava tudo preparado. E foi assim. Neste momento, Deus chegou diante de Paulo. Meu amado, a minha pergunta para você é: qual a parte que você está passando a tua luta? A parte que está sacudindo tudo? A parte que está enchendo de água e você acha que vai afogar tudo? A parte que está quebrando? A parte que está afundando? Eu não sei qual é a parte, mas eu quero te dizer, em algum momento dessa luta, Deus vai te visitar. Deus vai aparecer para você e dizer: eu estou contigo, filho. Você vai passar por isso. Eu não te abandonei. Eu não vou te abandonar. Deus nunca nos abandona. Em terceiro lugar, algo maravilhoso que eu aprendo com Paulo nesse texto é o amor para salvar vidas. A coisa mais importante para Deus é salvar. Jesus foi para aquela cruz para nos salvar. Ele não foi para aquela cruz para te deixar rico. Não. Ele foi para aquela cruz para salvar a sua vida. A vida abundante é uma consequência da caminhada com Deus. Salvar uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Então, quando eu vejo esse homem, Paulo, que um dia respirava ameaça de morte e partia para matar cristãos, nesse momento ele estava preocupado em salvar a vida desses homens. E eram homens, soldados que queriam matar ele, e eram prisioneiros igual a ele, ou pior. E a preocupação de Paulo era que nenhuma vida se perdesse. Meu amado, será que a gente se preocupa com o nosso próximo? Atos 27 e 31 diz assim: Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disso depende a sobrevivência de vocês. Porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Meu amado, aquele homem chamado Saulo,
que um dia matava pessoas, agora estava preocupado em salvar. Sabe o que é isso? É o poder do Evangelho de Cristo. O poder do Evangelho de Cristo, quando entra na nossa vida, no nosso coração, ele precisa nos transformar e colocar um amor maravilhoso pelas vidas. Essa semana eu parei na farmácia, já era, sei lá, umas 11 horas com a Meg desceu, eu fiquei no carro, aí veio um homem, até compartilhei com o pastor Miguel, e disse assim: ô primo, tudo bem e tal? E ele disse assim: você tem eu não vou mentir para você, não vou mentir, eu quero 6,50, 6,50 porque eu preciso comprar um corote. É corote? E eu disse: olha cara, eu não tenho dinheiro não, eu só uso cartão, não tenho nenhum dinheiro trocado. E ele disse assim: mas você pode ir ali então pagar com o teu cartão um corote? É corote? É, Claudinha? No meu tempo não tinha corote não. Na época que eu bebi era cachaça mesmo, o nome. Aí eu disse para ele assim: meu amado, deixa eu te dizer uma coisa. Eu nunca vou te dar dinheiro para tu comprar um corote. Sabe por quê? Porque a desgraçada dessa cachaça um dia quase me matou a minha vida. Quase destruiu comigo. Quase que me levou para a morte. Quase acabou com o meu casamento. Foram 12 anos preso na cachaça, meu amigo. Até que Deus me resgatou e me trouxe de volta. E ele estava assim olhando para mim, ó. Então eu nunca, faz 26 anos que eu não tomo um gole de álcool, de vinho, de champanhe, de nada. Eu disse para ele: então, eu nunca vou dar para ninguém aquilo que um dia quase me matou. Ele ficou olhando assim para mim. E eu disse: agora eu quero orar por você, posso? E ali eu orei por ele. Não é que ontem eu parei na farmácia e ele veio de novo? E ele veio, e quando ele olhou, eu disse: oh, é você o irmão da igreja? Olha, tu sabe que a palavra de Deus diz que a gente tem que dar esmola, não é? Aí eu digo: meu irmão, tu quer falar da palavra de Deus para mim? Eu já te disse, eu não vou te dar dinheiro para comprar cachaça. Você tem que ir para uma igreja. E ele disse: tem uma igreja aqui perto, o pastor disse que vinha me buscar amanhã para me levar, porque se ele não vir me buscar eu não consigo ir. Eu digo que ele venha, mas faz uma força para você ir, porque só tem uma solução para a tua vida, é Jesus. Meu amado, amor. Paulo, de um assassino, agora ele tinha um amor para salvar essas vidas. E a palavra de Deus diz que todos foram salvos. Está lá em Atos 27. Ao parecer dos soldados que eram que os presos deveriam ser mortos. Ou seja, os soldados queriam matar os prisioneiros, para que nenhum deles fugisse nadando, mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar fora, a lançar-se ao mar e alcançar a terra, quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. O objetivo de Deus sempre vai ser salvar vidas. Deus fez o seu melhor. Deus não deve nada para mim e para você. Ele já deu Jesus Cristo, o melhor dele para nós. Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é o pão que nos alimenta, Jesus é a água que sacia a nossa sede, Jesus é nosso Salvador, nosso único Salvador. O único Deus,
Jesus é uma fonte inesgotável de tudo de bom que nós precisamos. E sabe de uma coisa? Esses dias eu vi uma frase que dizia: Jesus preferiu morrer por você do que viver sem você. Jesus preferiu morrer na cruz por mim e por você, por um amor tão grande, do que viver sem você, sem mim. E nós precisamos valorizar esse amor de Deus na nossa vida. Paulo carregava esse amor. Hoje pela manhã eu consegui chegar até aqui. Então, vocês vão receber a outra porção. Dias de glória é a quarta coisa que eu aprendo nesse texto. Atos 28, do 1 ao 6 diz assim: uma vez em terra verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humildade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de graveto, uma víbora, fugindo do calor, prendeu na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino. Você já imaginou? Ninguém conhecia a história de Paulo. Já imaginou? Ninguém conhecia a história dele, mas chamaram ele de assassino. Ô capeta desgraçado, porque salvo do mar a justiça não deixa viver, porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar e cair morto de repente, pois de muito esperar, vendo que nada de normal acontecia, mudaram logo de opinião. Ele é um Deus. Meu amado, deixa eu te dizer uma coisa. Quando parece que acabou, tem pessoas que dizem assim: quando a gente acha que não pode piorar, piora. Sabe aquela luta que você está enfrentando, você diz: aqui não tem como piorar. Piora. Parece que é o grito da derrota de Satanás. Eu aprendi isso. Quando parece que não pode piorar, pastor Marivaldo, piora. É porque Satanás está dizendo assim: eu vou jogar a última cartada. E aí você tem que ter um entendimento que você está dizendo: Satanás está desesperado e agora o grito da derrota dele vai vir. Porque disseram: Paulo é um amaldiçoado. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você: se você está fazendo o que Deus mandou, se você está andando na santidade do Senhor diante das lutas, Deus vai te livrar. Às vezes, quando você está passando por lutas, as pessoas acham que você está mal com Deus. Muitas vezes não é, gente. É só mais uma luta, o qual você vai vencer. E a palavra de Deus diz que para cada dia de vergonha, Deus tem dupla honra para os seus filhos. E aquilo que Paulo estava vivendo naquele momento, Deus ia transformar em uma grande bênção na vida dele. O dia da vitória. O dia onde a glória de Deus ia ser manifesta sobre a vida de Pedro. O nome do Senhor seria glorificado. Lá em Atos 28, 7 diz: perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio. Se você quer um nome aí para o seu neto, ou um filho aí que está nascendo, tem aqui, ó, Públio, qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs as mãos e o curou. À vista destes acontecimentos, os demais enfermos vieram e foram curados, os quais
nos distinguiram com muitas honrarias e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Depois do naufrágio, de ser mordido por uma víbora, agora era a hora de Deus usar Paulo para curar as pessoas. A mão, o qual a cobra mordeu, agora estava sendo a mão que estava curando as pessoas naquele lugar. Sabe essa luta que você está enfrentando agora? Deus vai usar você para abençoar a vida de outros, em nome de Jesus Cristo, porque essa luta não vai te matar, essa luta não vai te destruir, mas essa luta vai te fortalecer, vai te constituir, e você vai ensinar as outras pessoas como passar por uma luta e vencer. Para cada dia de vergonha, Deus tem dupla honra. Meu amado, no lugar que você foi humilhado, na área que você está sendo mais assolado, envergonhado, ferido, Deus vai te levantar, restaurar a tua vida e fazer você um restaurador de pessoas e de lugares. Aplauda ao Senhor. Amém. Meu amado, essas lutas não vão te matar, mas elas vão te deixar mais forte e te fazer viver dias de glória, de honra com o Senhor. Dias de lutas. Os dias de luta chegam para todos nós e eles são cansativos, eles desgastam a nossa vida. Mas eu quero te dizer que mais do que 1000 dias de luta, vale um dia de glória do Senhor na nossa vida. A palavra de Deus diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. E eu quero te dizer que nós precisamos mudar o nosso entendimento do que é ter um dia perfeito na nossa vida. Porque para nós um dia perfeito é aquele dia que você acorda e parece que nada dá errado. Você tem o dia todo, eu posso dormir até não sei que horas. As contas estão todas pagas, está tudo dando, parece que está fluindo assim, ó. Aí você diz, esse é um dia perfeito. Não. Muitas vezes o dia perfeito vai começar com um naufrágio, com ameaça, com lutas. Porque como termina é que conta, diz a palavra de Deus. Tem dias que vai começar, parece que o inferno todo se levantou contra você, como aconteceu com Paulo. Mas vai terminar assim, Paulo sendo usado para curar pessoas e transformar a vida delas e dando testemunho do Senhor. Em quinto e último lugar, o que eu aprendo com esse texto é que se você permanecer firme em Deus, você vai chegar onde Ele determinou. Atos 28, 16 diz assim: uma vez em Roma, Paulo recebeu a permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Tem hora que a gente acha que a gente não vai chegar lá, mas eu quero reportar para você o começo. Lá no capítulo 23, quando Deus apareceu para Paulo em Jerusalém, disse: você vai chegar em Roma, Paulo. Você vai chegar em Roma. Você tem uma palavra de Deus para onde você está indo? Você tem um carimbo de Deus? Você tem a garantia dele, que foi ele que mandou você fazer o que você está fazendo? Foi ele que me enviou você para ir onde você está indo? Ou você está por tua conta e risco? Paulo chegou em Roma. E eu quero te dizer que
diante das lutas que você está enfrentando, se você tem uma palavra de Deus que te garante, essa luta vai passar. E você vai vencer. E como Paulo chegou em Roma, você vai chegar no lugar o qual Deus já estabeleceu para a tua vida. E nada nem ninguém vai te impedir. O inferno todo pode se levantar. Mas se o Senhor é contigo, quem será contra você? E eu quero orar com você nessa noite. Deu tempo. Deu tempo de eu terminar. Os últimos serão os primeiros, né? Mas eu ainda quero orar por você. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos por um momento. E se de repente você chegou aqui tão afligido, tão angustiado, diante das lutas que você está enfrentando, eu quero te dizer que você tem um Deus, um Todo-Poderoso, chamado Jesus Cristo. Nosso Deus tem nome. E que diz que estaria com você todos os dias da sua vida. E eu quero que vocês, todos vocês com os olhos fechados, se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, se tem alguém aqui que de repente se afastou dos caminhos do Senhor, e hoje você quer renovar a tua aliança com Deus, porque você não está aguentando mais viver dessa forma, só levanta a tua mão que eu quero orar por você. Se tem alguém aqui que está afastado, ou alguém que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, só levanta a tua mão que eu quero orar por você. E eu quero convidar a igreja a ficar em pé nesse momento. E o meu próximo convite é para você que está enfrentando lutas na tua vida. Você que está passando por situações e de repente você não está entendendo o que está acontecendo, ou você precisa de um renovo, de uma força do Senhor sobre a tua vida para que você passe e você vença essa situação. Eu quero que você saia do teu lugar e você venha aqui na frente, porque eu quero orar por você. E eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Não fica tímido ou com vergonha. Se você precisa, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Se você quer receber essa oração para te revestir, para te preparar, para quando chegar o dia mau, você estar revestido daquilo que é o poder de Deus sobre a tua vida, também sai do teu lugar em nome de Jesus. Nós vamos louvar. Enquanto nós louvamos, vai colocando a tua vida diante de Deus. Se você quer interceder por alguém da tua família que está passando por situações tão difíceis, sai do teu lugar e vem interceder por eles. Vem interceder pela tua família, pelo teu amado, pelo teu amigo. Tenha esse amor no teu coração e diz: eu estou bem, Deus, mas eu quero orar pelo meu irmão, eu quero orar pelo meu pai, pela minha mãe, eu quero orar pelo meu parente, pelo meu vizinho, eu não sei. Sai do teu lugar, nós vamos orar. Esse é o nosso Deus. Fica de pé. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Esse é o nosso Deus. O Deus que abre caminho aonde não há caminho. O Deus que fecha a boca de leões. O Deus que entra com você na fornalha para dizer para você: você não está sozinho. Eu estou com você. E eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida que está lá em Isaías 43, que diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, que te formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu o remi, eu chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas,
Eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não vão te afogar. Quando você passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate de você, e a Etiópia e Sabá, para que você fosse meu, visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca da sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Meu amado, um dia de glória vale mais do que 1000 dias de lutas, porque a glória do Senhor, ela é muito maior do que as lutas que nós estamos enfrentando aqui, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, levanta as tuas mãos, eu quero orar por você. Eu quero que você saiba que você não precisa temer, porque o Senhor é com você. Mas não faça nada que o Senhor não te mandou fazer. A palavra dele é a tua garantia que você vai chegar do outro lado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar, colocar a vida dos teus filhos diante de ti agora, colocar a tua igreja diante de ti, aqueles que estão em casa nos assistindo, Senhor, que eles sejam visitados pelo teu poder e pela tua graça, em nome de Jesus Cristo, Pai. Renova teus filhos, Senhor, diante das lutas. Senhor, coloca a certeza no coração deles que o Senhor é com eles. O Senhor é com eles, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que essa luta não vai destruir teus filhos, mas vão torná-los mais fortes, em nome de Jesus Cristo. E para cada dia de vergonha o Senhor vai dar dupla honra. E onde teus filhos estão sendo atingidos, o Senhor vai os levantar para serem restauradores de lugares e de pessoas, em nome de Jesus Cristo, Pai. Porque o Senhor é Deus sobre as suas vidas. Fortalece teus filhos, Senhor Deus e Pai, que eles carreguem essa certeza no coração. O Senhor é com eles, e nada nem ninguém vai poder pará-los, porque a tua boa mão está sobre a vida deles, e eles são amados teus, eles são teus filhos. Abençoa, Senhor, e o que cada um agora está colocando diante do teu altar, sobre a sua vida, sobre os seus familiares, sobre as suas lutas, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, e que o Senhor os livre de todo o mal, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês, um grande abraço. Olha, eu amo vocês, Jesus. Uma semana de vitória para vocês, em nome de Jesus. Aquele que